Olá, na aula de hoje, a aula 10B, nós vamos falar sobre Frequency Adverbs, advérbios de frequência, e também vamos falar a respeito das locuções adverbiais de frequência. Locução adverbial tem mais de uma palavra, e advérbio tem uma palavra só. Essa é uma dicasinha para a gente poder diferenciar uma coisa da outra, certo? Então, locução adverbial tem mais de uma palavra, advérbio tem uma palavra só. É necessário que façamos essa distinção entre locuções adverbiais e advérbios, pois a aplicação deles nas orações é diferente. Então, comecemos falando a respeito de frequency adverbs, que são, no caso aqui, os principais advérbios de frequência da língua inglesa. Vejamos: always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, never. Always significa sempre. Usually ou often significam geralmente, frequentemente. Sometimes significa às vezes ou de vez em quando. Rarely ou seldom significam raramente. Never significa nunca. Vejamos mais uma vez a pronúncia. Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, never. Então, os advérbios de frequência, eles são utilizados entre o sujeito e o verbo. Então, advérbios de frequência normalmente aparecem entre o sujeito e o verbo. Eu digo, eu sempre estudo inglês. Aqui está o sujeito, aqui está o verbo. O advérbio de frequência entra no meio. I always study English. Ela nunca tem tempo para ir comigo. O sujeito está aqui e o verbo aqui. Então, o advérbio de frequência entra no meio. She never has time to go with me. Lembrem-se que o verbo to have, ter, na terceira pessoa, he, she, it, se apresenta como has. She never has. Ela nunca tem. Ok? Como eu estou falando aqui, ir, que é infinitivo, então aqui to go. Temos mais um exemplo aqui. Eles raramente trazem comida para comer. They seldom bring food to eat. They seldom bring food to eat. Mais uma vez, o advérbio de frequência entre o sujeito e o verbo. Vejamos. Mas antes de falarmos sobre as locuções adverbiais, eu queria fazer só uma observação a respeito do frequency adverb sometimes, às vezes, ou de vez em quando. Ele é uma exceção dentre os advérbios de frequência, pois pode assumir várias outras posições na oração, não só apenas entre o sujeito e o verbo. Por exemplo, eu diria, ela às vezes tem tempo. Poderia ser, she sometimes has time. Ou então eu poderia dizer, sometimes she has time. Ou poderia colocar no final, she has time sometimes. Mas a forma mais comum é entre sujeito e o verbo, como acontece com todos os demais frequency adverbs. Passemos agora para a explicação sobre locuções adverbiais. Mais uma vez, vale lembrar que locuções adverbiais têm mais de uma palavra, ok? Como, por exemplo, every day. Every significa todo, toda. Então, every day, todo dia. Every week, toda semana. Every month, todo mês. Every year, todo ano. Então, every day, every week, every month, every year. São locuções adverbiais de frequência. Normalmente vem no final da frase. Lembrem que advérbios de frequência vêm entre sujeito e verbo. E locuções adverbiais de frequência vêm
no final da frase. Eu digo, todo dia eu estudo inglês. Todo dia eu estudo inglês. Todo dia é uma locução adverbial de frequência. Então, virá no final da oração em inglês. Então, I study English every day. Claro que se nós dissermos every day I study English, eles vão entender. Os nativos de língua inglesa entenderão, porém, não é uma construção comum. Temos aqui a diferença entre all, todo, e every, todo. Essas duas palavras, elas são sinônimos, ok? Então, all e every significam todo ou toda. Eu digo, eu assisto TV toda noite. Porém, notem que, apesar de serem sinônimos, o every é todo com o sentido de repetição. E all é todo com o sentido de completude. Por exemplo, eu digo, eu assisto TV toda noite. I watch TV every night. Toda noite quer dizer que é toda noite, uma após a outra, repetidamente. Mas quando eu digo, eu assisto TV a noite toda, I watch TV all night. Todo dia, every day. O dia todo, all day. Ok? O que mais que nós temos aqui? Vejamos. Temos mais exemplos aqui embaixo. Ok. Ela trabalha toda semana. She works every week. Percebem que é repetição? Então, every week. Ela trabalha a semana toda, a semana inteira. Então, she works all week. Ok? Temos um outro tipo de locuções adverbiais de frequência, que são as construídas com uma vez, duas vezes, três vezes e assim por diante. Quando eu digo uma vez por semana, 3 vezes por ano e assim por diante. Eu digo aqui, ó, uma vez por semana, once a week. Vejamos aqui. Once significa uma vez. Once. Twice, 2 vezes. Daí em diante, basta colocar o número de vezes e a palavra times, que significa vezes. Então, lembrem da lição 8b, onde nós vimos os símbolos matemáticos, plus, minus, times. Times significa vezes. Então, 3 times, 3 vezes. 4 times, 4 vezes. 2 vezes não é comum ser dito 2 times. Então, nós temos uma palavra específica para isso, que é twice, que já significa 2 vezes. Assim como para uma vez, nós temos a palavra once. Vejamos mais uma vez a pronúncia. Once, twice, 3 times, 4 times e assim por diante. Eu digo aqui, uma vez por semana. Once, uma vez, once. Semana, week. Essa ligação entre isso e isso é feita com o artigo indefinido a ou an. Então, once a week, uma vez por semana. 2 vezes por hora. 2 vezes, twice. Hora, hour. Então, esse link é feito com o artigo indefinido. Nesse caso, an, porque a palavra seguinte, hour, começa com um H mudo. Então, twice an hour, 2 vezes por semana. Se fosse 2 vezes por dia, twice a day. 2 vezes por semana, twice a week. 5 vezes por ano, 5 times a year. 5 times a year. Ok? Bem simples. Apesar de eu estar dizendo year, não pensem que aqui seria an, porque essa letra daqui é uma consoante, ok? Temos mais um exemplo aqui. 5 dias por ano, 5 days a year. Olha, nós temos aqui esse exemplo, é parecido com esse exemplo de cima, de 5 vezes por ano, aqui 5 dias por ano. 5 days a year. Também trata de frequência sem necessariamente usar a palavra times. Se fosse, por exemplo, 2 meses por ano, 2 months
a semester, sorry, 2 months, a year, ok? Temos aqui um outro exemplo aqui, ó. Parecido até com o que eu citei acima. 2 meses por semestre, 2 months, a semester, ok? Bem fácil. Lembre-se que as locuções vêm no final. 2 vezes por semana, como tem mais de uma palavra, é uma locução adverbial, portanto, vem no final. Deixa eu apresentar a vocês o verbo to take a shower, tomar banho. To take a shower, tomar banho. Eu digo em português, por exemplo, 3 vezes por dia eu tomo banho. A ordem dos elementos em inglês, lembre, colocamos a locução adverbial de frequência no final da oração, ficando I take a shower 3 times a day. Eu digo how often. How often é um pronome interrogativo novo, certo? O que são os pronomes interrogativos? What, where, how, where from, what like, ok? Então, só que esse aqui é um pronome interrogativo novo, que significa quão frequentemente, no pé da letra, quão frequentemente, ou seja, com que frequência. Observe como nós utilizamos ele. Com que frequência você estuda? Notem que é uma pergunta. Não tem o verbo to be na minha pergunta, vou perguntar então com auxiliar. Nesse caso, o auxiliar aqui vai vir sempre antes do sujeito. Então fica how often, com que frequência? How often do you study? Com que frequência ela vai ao clube? É uma outra pergunta que não tem verbo to be. Então vamos perguntar com auxiliar, sempre antes do sujeito, ok? No caso, como o sujeito é she, o auxiliar que usaremos será does. Com que frequência? How often does she go? Ela vai. Does she go to the club? Ao clube, para o clube, to the club. A preposição to significa para, ok? Veja os diálogos abaixo. How often do you come? Você vem. Do you come to Dynamic? Estou perguntando com que frequência você vem para o Dynamic ou ao Dynamic. E você responde, I come to Dynamic twice a week. Ok? Twice a week. Bem simples, não? O que mais nós temos aqui? Temos mais exemplos, ok? Do you go to the beach? Entendem minha pergunta? Do you go to the beach? A resposta, yes, I do. Uma resposta curta, como nós havíamos aprendido na lição 10A. Respostas curtas são dadas com auxiliar, não é isso? Yes, I do. Então, sim, eu vou. How often do you go there? Com que frequência você vai lá? Vocês se lembram que nós havíamos mencionado na lição 9A que a palavra there significa lá? Então, a resposta, I usually, geralmente ou frequentemente, go to the beach when I have time. Vejamos a pronúncia novamente. Do you go to the beach? Yes, I do. How often do you go there? I usually go to the beach when I have time. Temos aqui mais um exemplo. Does your father work? Your father, seu pai, equivale ao pronome he, portanto, terceira pessoa do singular. Como trata-se de pergunta, utilizamos o auxiliar does. Yes, he does. Yes, he does. Desculpem aqui, he, ok? Considerem he. Yes, he does. He works at Odebrecht, ok? Does your father work? Yes, he does. He works at Odebrecht. Nice. Bacana, legal. Nice. How often does he go to work? How often does he go to work? Para o trabalho. He goes to work 5 days a week. He goes to work 5 days a week. Mais um exemplo. Do you like to travel? Yes, I do. I love it. Eu adoro, eu amo.
tem que colocar o objeto, porque toda oração em inglês tem sujeito, verbo e objeto, ok? But, how often do you travel? Very seldom. Muito raramente. Very seldom. Why do you seldom travel? Ok? Por que você viaja raramente? Ou por que raramente você viaja? Because I never have time to travel. Vejamos mais uma vez a pronúncia. Do you like to travel? Yes, I do. I love it. But how often do you travel? Very seldom. Why do you seldom travel? Because I never have time to travel. Para finalizarmos a explicação de hoje, nós temos os verbos do dia. Today's verbs. To make, fazer. How often do you make new friends? Você faz novos amigos. Resposta: I always make new friends. Vejamos aqui o nosso segundo verbo. Verbo to buy, comprar. How often do you buy clothes? How often do you buy clothes? Deixa eu voltar um pouquinho. Ok. Você compra roupas. Clothes. Roupas. I buy clothes 3 times a year. 3 times a year. 3 vezes por ano. E por fim o verbo to sell, que é o verbo vender. How often does that store, aquela loja, that store sell computers? That store, aquela loja equivale ao personal pronoun it. Portanto, o auxiliar que usamos é does. How often does that store sell computers? Respondemos, it sells. Terceira pessoa, o verbo modifica pela regra do plural. It sells computers all the time. O tempo todo, toda hora, all the time. Espero que tenham entendido plenamente essa explicação. Caso tenham dificuldade, podem reassistir esse videocast ou então tirar suas dúvidas em sala de aula. Faça seus exercícios. Bye bye.